Bom, gente, nesse vídeo nós vamos trazer a introdução à carta de Paulo aos Coríntios. Primeira aos Coríntios. Paulo escreveu a uma igreja boa, mas problemática. Igreja boa, mas problemática. Quer dizer, nós somos bons, por exemplo, eu, você que busca a Deus, mas temos problemas. Todos têm problema, todos. Não existe um perfeito na terra. O único perfeito que existe é Deus, é o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo no seu povo, mas o resto todos têm problemas. E a igreja aos Coríntios não foi diferente. Então, o que foi que ele fez? Essa igreja era uma igreja boa, porém problemática, cheia de problemas, que precisava de ajuda em diversas questões, até pela questão do conhecimento. O apóstolo Paulo foi ele mesmo que escreveu por volta do ano 55 depois de Cristo. Ele escreveu primeiro aos Coríntios na parte final de sua estada de 3 anos em Éfeso. Esse livro, primeiro aos Coríntios, ele traz 16 capítulos. Os primeiros 4 capítulos fala sobre divisões na igreja. Vamos enumerar os problemas aqui para você ver como eram, desde problemas banais a problemas gravíssimos de cunho espiritual. Mas vamos lá. Primeiro vamos tratar do esboço. Depois nós vamos falar sobre os conceitos principais. Os primeiros 4 capítulos tratam sobre divisões na igreja. O capítulo 5 e 6 fala sobre prevenção contra imoralidade e julgamentos. Coisas humanas, né? Coisas terrenas. O capítulo 7 fala sobre questões relacionadas ao casamento, ordena ao casamento, né? Casamento e divórcio. O capítulo 8, 9 e 10 fala sobre liberdade e responsabilidade. O capítulo 11 fala sobre adoração e comunhão. Os capítulos 12, 13 e 14 fala sobre dons espirituais e o lugar especial do amor. Capítulo 15, a ressurreição. Capítulo 16, notas pessoais. Os conceitos principais, olha, divisão, união, liberdade, pureza, ordem, direitos, dons e amor. Tudo isso no bojo dessa igreja de 1 aos Coríntios, que Paulo teve que trabalhar delicadamente, com afinco e espiritualidade, e muita espiritualidade. Vamos a alguns versículos aqui que vale a pena memorizar na leitura desse livro. Os primeiros versículos são os versículos 18 e 20 do capítulo 6 de 1 aos Coríntios. Diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, adultério, prostituição, imoralidade, etc. e tal, fornicação, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então não tem mais prostituição. Case-se. O apóstolo Paulo diz que é melhor casar do que abrasar-se. Produza um bom relacionamento familiar com a sua família, esposa, filho, marido, mulher, etc. e tal, filha e os demais. Não tem mais espaço para alcoolismo, cigarro. Você pode, em um lugar que o Espírito Santo habita, estar fumando, enchendo o pulmão de alcatrão e de outros gases tóxicos? Então não tem mais. O capítulo 10, versículo 13, diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo
lhes providenciará um escape para que o possa. Se Deus não ajuda, eu mesmo, eu digo, sou sincero, se Deus não me ajudar, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E o capítulo 13, versículos 4 e 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então isso é Deus. O amor é Deus. Não tem, porque fora de Deus não tem, só Deus estando em nós para se cumprir essas coisas. A perspectiva masculina desse livro é a seguinte: dar ouvidos aos ensinamentos claros. Paulo fornece ensinamentos claros e sensatos sobre imoralidade sexual, porque é o pecado mãe. É o principal pecado da humanidade. É o pecado que dá base para a perdição da humanidade, lá no Éden. A imoralidade sexual, adultério e prostituição. Capítulo 6, versículos 12 ao 20 de 1 aos Coríntios. E casamento, todo o capítulo 7. Ele usa exemplos de atletismo em capítulo 9, versículos 24 ao 27. Também nos conduz pela difícil tensão entre liberdade e direitos. Posso ou não posso? Posso fazer? Posso beber? Posso fumar? Posso usar drogas ou não? Claro que não. Liberdade e direitos, por um lado. E por outro lado, nossa responsabilidade por outras pessoas. A responsabilidade com o nosso próximo. Essa foi a introdução da carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom Adonai.